Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Is this love that I'm feeling? This must be love. Tem que ser porque direitos autorais eu tenho que cantar, né, Babrelando? É verdade. Pikachu voltou, todo mundo voltou, meu Deus. Agora eu tô aqui na Toca das Tartarugas Ninja pra gravar um vídeo pra vocês. Mas hoje eu trouxe pra vocês aqui, esse top 7 eu tava maluco pra fazer, porque vocês gostaram muito dos jogos do Super Nintendo, vocês gostaram muito dos jogos de computador, gostaram mesmo, achei impressionante, ficou muito legal o vídeo. E eu trouxe o top 7 segundo a minha opinião, você pode fazer todo o seu top 7 aí nos comentários se você quiser, dos melhores jogos do PlayStation 1. Em breve faremos PlayStation 2 também, porque é um novo arquivo, né? Mas o PlayStation 1 aqui... Vamos começar, Baberlando? Vamos! Você tá cheio de jogos na mente aí? Um total de nenhum! Então, vambora! Vamos para o 7º lugar de melhor jogo do PlayStation 1, segundo a minha opinião. Esse aqui eu acho que vocês não vão chiar não, tá? Sei. Tem alguns lugares aqui que eu sei que vocês vão dar uma chiada, mas vou explicar pra vocês tintim por tintim a minha opinião. Seguinte, eu gosto muito de jogo de luta. É um gênero que eu sempre tô procurando jogos bons e novos aí pra tentar jogar, mas ultimamente não tem tido aquelas coisas boas. Sabe por quê? Porque a nossa régua é muito alta. Olha só, a gente tinha o Street Fighter 2, até não sou muito de Street Fighter não. Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Ultimate, sabe? Mortal Kombat 9 é muito bom, mas não tinha jogo de luta mais legal no PlayStation 1 do que Tekken 3. Você lembra? O primeiro jogo da franquia Tekken foi lançado em 1994 e o Tekken 3 mesmo foi lançado em 1997. Mas por que ele tá aqui em 7º lugar? A gente não tinha tantos jogos 3D e nem jogo de luta em 3D ainda. E quando veio o primeiro Tekken, que eu nem cheguei a jogar, o pessoal ficou muito impressionado com aquela poligonicidade, cheio de polígonos, uns retangulão, sabe? O pessoal já viu um negócio diferente. Mas hora que veio o Tekken 3, gente do céu, a gente jogava no PlayStation 1 e jogava também no fliperama. O Tekken 3, ele tinha uns personagens tão da hora, tipo assim, o Hwoarang, eu não sei como é que pronuncia o nome até hoje, né, mas porque eles também não facilitaram, o Hwoarang, eu chamo de Hwoarang. Ele lutava kickbox e cada lutador tinha um estilo de luta que era realmente parecido com o estilo de luta de verdade, assim. Tanto que tinha o Erigoro, né, que ele era um capoeirista, eu não sei se ele era brasileiro, mas ele tinha todos os trejeitos brasileiros, as cores lá, e que a captura de movimento dele foi feita por um brasileiro mesmo, que era o capoeirista Marcelo Pereira. E assim, além do jogo ser muito bom, tinha uns modos de jogo também que a gente gostava muito. O Tekken 3 ele era muito divertido, até hoje ele é um jogo muito bom de jogar. Tinha aquele Tekken Force que você andava e batia nos bichos, que nem aquele jogo de briga de rua, sabe? Tipo Power Rangers, Final Fight, e tinha uns frangão no meio do mapa, assim, pra você recuperar a vida. E tinha também o Tekken Ball Mode, como se fosse um vôlei, um negócio tipo uma queimada, assim, né? Que você tinha que fazer a bola quicar no chão, jogar pro outro cara lá, acertar ele com a bola. Tinha vários minigames dentro do Tekken. Era muito bom, os personagens eram todos carismáticos. Eu gostava muito de Tekken 3. Eu também. Se você concorda comigo aqui, me fala, tá? Porque esse pra mim é o 7º melhor jogo do PlayStation de todos os tempos. Vamos para o 6º lugar, cujo eu acho que eles vão dar uma chiada agora, Babarelando, porque vocês não vão acreditar, porque quase ninguém conhece esse jogo. É um jogo, eu tenho aquela sensação que só eu tinha um CD desse jogo. Nunca ouvi ninguém falando desse jogo. O Cogumelando nunca vi falando desse jogo. Então, pra mim não existe. Fica até a minha indicação aqui. Mandem pro Cogumelando pra ele falar sobre esse jogo. Nessa época, a gente tinha uns grandes desenhos que a gente gostava muito. Por exemplo, Pokémon, Digimon. Eu gostava muito de Medabots, mas eles tinham a mesma linha de raciocínio ali, que era você pegar monstros, treinar eles pra lutar contra os outros monstros. Só que cada um tinha um princípio ali. O Pokémon, ele evoluía, o Digimon, ele digi-evoluía, mas ele tinha uns poderes diferentes, o Medabots eram com robôs, você trocava as peças, tudo era customizável de alguma forma. Mas o Jade Cocoon de PlayStation 1 dava pra você fazer tudo isso. Olha só.
O nome completo é Jade Cocoon, a história de Tamamayu. Eu sei que se você lembra disso aí, meu filho, você, além de velho, você tá sem o que fazer. Porque ninguém lembraria disso aqui, fora eu que não tenho o que fazer. Eu fico aqui tentando lembrar esse trem. Realmente. Ele era um jogo que tinha um traço de desenho. E olha só que interessante. Ele foi feito por um estúdio que é muito famoso, que é o estúdio Ghibli, que talvez pelo nome você não saiba o que é, mas sabe o estúdio que fez o Meu Amigo Totoro e que fez também A Viagem de Chihiro? É aquele traço, sabe? É muito legal. Basicamente é um jogo de RPG meio Pokémon. Você tá lá no meio da floresta, você tem que salvar a sua tribo, proteger sua tribo, e você tem que capturar uns minions, que são os monstros no meio da floresta, assim. Então tem tipo fogo, elétrico, não sei o que e tal, meio Pokémon, eu sei. Mas só que tem alguns recursos a mais. Por exemplo, você evolui como um nível de personagem também, você tem alguns treinamentos para você fazer, e além disso, você pode fundir esses monstros para criar monstros completamente diferentes. Gente, eu achava isso impressionante, assim, ó, é um milagre da customização. Sabe o que a gente fica procurando hoje nos jogos e tal? Que seja uma experiência única? Jade Cocoon dava uma experiência única, era muito da hora. O que eu não sabia é que ele teve continuações, porque teve o Jade Cocoon Gaiden, que foi para celular, ele é a continuação direta da história do primeiro Jade Cocoon, e depois tem um jogo do Jade Cocoon 2 que veio pro PlayStation 2, que a história se passa 100 anos depois. Esse eu não cheguei a jogar, nem do celular, né? Mas fiquei com vontade. Jade Cocoon, acredita na minha palavra, vale a pena você jogar, é muito legal. Vamos para o quinto lugar de hoje. Esse aqui eu acho que é um senso comum. Eu acho que muita gente ia querer colocar ele mais perto do primeiro lugar, na verdade. Hoje em dia, pra gente é muito fácil ter os jogos de super-herói, né? Tem jogo de tudo quanto há, até porque tem filme de tudo quanto há. Nossa, vamos fazer um filme sobre a mão direita do mordomo do Batman? Vamos sim, porque realmente é muito interessante a história de criação dela. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Mas na época do PlayStation 1 não tinha tanto jogo assim. Mas o jogo do Homem-Aranha, o Spider-Man 2, aquilo que era jogo. Você lembra? Previously on Spider-Man. Who dares? Face me, coward! Face a worthy foe. Spider-Man? He's stealing Octavius's device! Então, o primeiro jogo da franquia saiu nos anos 2000, redondinho assim, ó. O ano daquela nota de R$10, você lembra, Varelanda? A nota comemorativa de plástico. Saiu pra PlayStation 1 esse jogo e também pro Game Boy. Mas aí saiu a versão 2, que é o Enter Electro, Spider-Man 2. Tem milhares de argumentos que eu poderia dar de por que esse jogo é bom. Ele é bom porque você encontra os X-Men na sala de treinamento. Ele é bom porque o Peter Parker fica falando sobre todas as coisas que ele tá fazendo no jogo, que nem no desenho. Mas não tinha nada melhor do que você ficar rodando a cidade inteira, balangando naquela teia. Era terapêutico. Você ficava lá assim... E o dia inteiro rodando, eu não queria bater em ninguém, fazer nada, eu só queria ficar subindo os prédios e andando de teia. Vai, teia! É um simulador de Homem-Aranha, na minha opinião. Tudo bem, eu jogava a história, era legal mesmo, era muito bom, mas essa experiência da teia era sensacional. Me conta se você gostava e se você fazia a mesma coisa. Esse pra mim é o quinto lugar. Vamos pro quarto lugar. Esse aqui, ó, lembrando mais uma vez, é o que, Babarelando? Segundo a sua opinião. Exatamente, Babarelando. É um jogo que fez sucesso, sim. Ele foi aclamado pela crítica, mas muitas pessoas não conhecem, que é o Siphon Filter. Você lembra? Copy. I'm on my way. Para começo de conversa, eu nem sei se isso é uma Siphon Filter, eu não sei se pronuncia assim. Mas assim, eu não gosto de jogo de FPS, de tiro. Não me pega muito bem, assim, em primeira pessoa. São raras as oportunidades. Agora, Siphon Filter é um jogo em que você tinha que fazer É um jogo de espionagem. Você andava em terceira pessoa, você ficava com a câmera atrás do personagem ali, e você tinha que... Você podia tanto fazer de um jeito meio escondido, stealth, né, que o pessoal fala, que é tipo assim... Na surdina, meio agente secreto, você só podia andar meio Rambo lá atirando em todo mundo. Era muito legal porque você podia escolher o modo de jogo, e quanto mais customização nessa época pra gente, era mais da hora. É verdade. O gráfico a gente não precisa nem falar, porque na época a gente achava que era realidade virtual, a gente achava assim, não pode chegar mais longe do que isso. Olhando hoje em dia é uns quadradão, né? Mas a história do jogo é que Siphon Filter é uma arma química, uma arma biológica, na verdade, que você tem que desarmar essa arma química lá e tal. Aí você tem que ir contra os alemães lá, aquela velha
velha história. Mas, primeiro, a história era muito boa, os diálogos eram muito da hora, apesar de eu não entender nada, mas dava uma... É legal isso, que a gente não entendia nada, né? Era tudo em inglês. Eles falavam, a gente não entendia, mas eu... Oh, rock and roll. Eu só entendia rock and roll. Oh, yeah. Que nem eu falei, ele foi aclamado mundialmente. O pessoal até, inclusive, acha que ele é melhor do que o Metal Gear Solid. Eu não posso dar opinião nisso, porque eu não joguei o Metal Gear. E aí o pessoal vai falar assim, ah, é por isso então. Pôs esse lugar, porque nunca jogou Metal Gear, não sabe o que é pipipi, papapá, vai cagar no mato também, tá? Com todo respeito, mas cagar no mato. E pra você ter uma ideia do sucesso, foram feitos 6 jogos da franquia. Então, jogo que chegou até a versão 6, né? Acho que fez sucesso. A última foi lá em 2007, mas eu tenho esperança de fazer um reboot desse do Siphon Filter, viu? É um jogo bem legal, com a história bem legal. Eu entendia, mesmo sem entender inglês. Então, pra mim, 4º lugar pro Siphon Filter. Vamos agora para o precioso top 3, Barbarelana? Vamos! Apesar de que, né? Você não tá entendendo nada, né, Barbarelana? Nossa. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Para o meu top 3, vou trazer um jogo que ele é ruim, mas ele é muito bom. Ele é ruim segundo alguns padrões, mas ele é muito bom. Que é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Você lembra desse aí? Pra você que não lembra de nome, assim, deixa eu só explicar. É aquele Yu-Gi-Oh! Que você fundia todo mundo, que você misturava as cartas e saía uns bichos. Você fundia um castor com um jarro de barro e saía uma abóbora gigante pra atacar os negócios. É por isso que eu tô falando que é o pior do melhor, sabe? Porque assim, ele não seguia as regras do Yu-Gi-Oh! Convencional, porque tem as regras de carta lá e tal, mas nem o desenho seguia. Ele era o jogo que mais se aproximava da experiência do desenho. Apesar de você não ter que fundir ninguém no desenho e tal, né? Mas ele era meio só por diversão. Nada de muito regra e tal, então esse jogo era mais ou menos isso. Credo. Ele foi lançado pela Konami em 1999 lá no Japão, mas em 2002 só que ele saiu pro resto do mundo. E o protagonista, a gente pensa que é o Yugi e tal, em um certo período mas o primeiro protagonista é o Aten, que é um príncipe do Egito. Porque tem aquele negócio lá de as vidas passadas do Yugi e tal, né, do faraó e tal, parece muito a novela Viagem, parece um negócio meio que apareceria naquelas novelas espíritas da Globo nos anos 90, mas tudo bem. Então, assim, era diversão do início ao fim, era difícil pra caramba também. A gente sempre tomava um coco federal naquele jogo, mas era muito divertido e eu gostava muito de jogar. É, que eu te falei, é o melhor jogo do Yu-Gi-Oh! Na minha opinião. 3º lugar. Faltam só 2. E a lista tá só diminuindo. E o povo, eu já sei que eles estão falando assim, mas também uma lista bosta dessa. As listas bosta que ele tá fazendo aí, nunca concordo com nada. Talvez o chato seja você. Chato pra cá! É muito chato! Mas pra mim, no 2º lugar, o 2º melhor jogo de todos os tempos do PlayStation 1 é Crash the Bandicoot. A franquia toda, tá? Vamos pôr nesse balão. Tudo bem, o Crash 1 ele é meio diferente. Eu joguei ele no remake aqui, eles arrumaram tudo e tal, aí beleza, show. O Crash 1, né, aquele primeiro jogo, teve alguns problemas. Agora, o Crash 2 e o 3, a gente não pode botar defeito não. Era diversão pra caramba. Ele foi feito pela Naughty Dog lá em 1996 e por 2 motivos principais. Primeiro, eles queriam um jogo em 3D, porque tava na moda lançar jogo 3D de plataforma. E segundo, que eles queriam criar um mascote pra Sony. Assim, não sei se eu consigo ver o Crash como mascote da Sony. Isso eu acho que não. Mas que o jogo é bom, ele é bom com força. Tanto é que, pra mim, ele pega o mesmo tipo de experiência do Mario 64, que pra mim era o concorrente de época ali, e traz uma experiência muito boa, tão boa quanto, na minha opinião. Só que eu gosto muito do Crash porque ele tem aquelas pitadinhas de humor. Ele não é um jogo que se leva a sério e tal, e nem muito pastel, assim, e tal. Ah, bom. Ele tem piada, ele é engraçado, as piadas são muito boas e a história do jogo é simples, mas funciona muito bem. E se você falar que nunca divertiu jogando Crash naquela época, aí você não tem coração realmente. Nós vamos ter que fazer implantar é o Homem de Lata que tá vendo o vídeo aqui, que precisa de um coração. Então você precisa jogar Crash de novo, porque você jogou errado.
Você linchado, tá, tá, tá. Você linchado, tá, tá, vão me xingar para caramba. Em primeiro lugar, vocês vão achar que eu sou meio clubista, né? Mas, assim, eu acho que eu vou me sentir um pouco repetitivo, Babarelando. Mas eu vou ter que colocar isso em primeiro lugar, porque ele realmente é o primeiro lugar. Não tem como, gente. O melhor jogo do PlayStation 1 é Final Fantasy VII. Não tem jeito, não tem jeito, não tem. Gente, não tem como. Infelizmente, Final Fantasy VII, quer dizer, felizmente, né, é o melhor jogo do PlayStation 1. Dizem que, inclusive, foi ele que inaugurou o gênero RPG lá na Europa, pra você ver o tamanho do lançamento que foi. E ele foi considerado muitas vezes o melhor jogo do PlayStation 1. E tipo assim, tem uns que eu falo assim, sabe, a crítica, tô nem aí pra crítica, fala assim, esse é o melhor jogo, mas esse é o melhor jogo do PlayStation 1, não tem jeito. A franquia Final Fantasy começou lá em 1987, mas o interessante é que o Final Fantasy VII ele estava previsto para sair no Super Nintendo, porque eles começaram a produção dele em 1994. Só que aí eles viram que o negócio já tava ficando parrudo demais e falaram assim, não vai dar não, nós vamos ter que usar o CD mesmo. Então transferiram ele pro PlayStation 1. Pra você ter uma ideia, assim, eu acho que é um dos primeiros lançamentos realmente que gastou muito dinheiro para ser feito, sabe? De peso, assim, de indústria. O custo de produção foi de 80 milhões de dólares para um jogo em 1997 ser lançado, começou em 94. Quem que tinha essa cabeça e essa visão para fazer um jogo desse? Entendeu? Você tá entendendo? Só de ter lançado já foi um acontecimento. E a história, você deve lembrar, né? É do Cloud, eu chamo de Cloud, não sei se chama Cloud e tal. O Cloud, ele era um ex-soldier lá e ele meio que tem aquela crise de identidade para saber quem que ele é e tal. Ele faz parte do grupo Avalanche, que é tipo um grupo terrorista lá que quer derrotar o Shinra, a Shinra, né? Que é uma empresa lá. Basicamente é um povo contra uma empresa. Basicamente é isso. Agora eu entendi! Mas assim, pra mim é o RPG definitivo. Poucos jogos conseguiram se equiparar a eles. O Elden Ring eu considero que conseguiu passar ele, e apesar de ser novo, me doeu um pouco, mas eu tenho que admitir. O Baldur's Gate 3 também, como RPG, é mais pesado, mas eu acho que o Final Fantasy VII é mais divertido. Então, 3 CDs, uma história sensacional, você fica preso lá do início ao fim. É o RPG definitivo, na minha opinião. Não tem jeito. Bom, então essa é a minha opinião, esse é o meu top 7. Eu quero ver agora o seu top 7 aí, tá? Coloca aí quais são os melhores 7 jogos pra você do PlayStation 1 pra gente comentar aí nos comentários. E se você nem joga, nem conhece, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, deixa o like pra gente continuar mudando o cenário de 5 minutos, tá bom? Porque é muito importante pra gente. Bom, vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!